Olá, olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse que é o seu Capital Cast, o podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na sua Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, sócio da Casa Capital e assessor de investimentos do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. E hoje vamos falar sobre um tema aí que você precisa saber, se você investe e se você não investe também, para se conscientizar do porquê você precisa investir, acumular reservas, cenário macroeconômico e local. Então a gente vai fazer um panorama geral da situação atual. 2 convidados muito especiais aqui, um você já conhece, o outro você vai conhecer pela primeira vez aqui no Capital Cast, mas antes de eu apresentá-los, eu quero falar para você, se você está ouvindo esse programa no rádio, sabe que esse programa está sendo disponibilizado também no YouTube, então segue lá, Minha 96, é o canal da Rádio Minha, da 96 FM no YouTube. Muito conteúdo bacana, tem conteúdo descontraído, tem conteúdo informativo, como é o caso do Capital Cash, como é o caso do Saúde em Evidência, do Papo Calcinha, lá com a Bia, com as meninas, com a Tuana. Então já segue lá, se inscreve, ative o sininho e com certeza aí você vai aproveitar demais. Beleza? Já segue a Rádio 96 também em todas as outras redes sociais, me segue também no Instagram, vai lá. Hugo Ataíde CFP, @Hugo Ataíde CFP. Vai ser uma honra receber a sua mensagem com sugestão de pauta, sugestão de convidados, dúvidas que ficaram aí durante os nossos bate-papos. E, por incrível que pareça, já é o 20º episódio do Capital Cast que a gente está deixando registrado. Muito obrigado aí pela sua confiança, obrigado à Rádio 96, Emanuel Caparelli aí pelo carinho, pela confiança. E vamos que vamos! Para falar sobre o cenário macroeconômico e local, para a gente fazer esse panorama, eu vou apresentar o cara que já veio aqui algumas vezes, que você já ouviu a voz desse rapaz aqui. É a primeira vez que a gente está registrando ele em vídeo. Diego Horst, ele que é CEO, sócio da Casa Capital, assessor de investimento também do Banco BTG Pactual, é economista, tá há quase 10 anos aí no mercado financeiro. Seja bem-vindo mais uma vez, Diego, meu sócio. Obrigado, Hugo, por novamente esse convite. Vai ser um prazer conversar com vocês novamente. O Diego tem uns compromissos aí, ele vai participar com a gente aí durante o primeiro e o segundo bloco. Depois aí a gente segue com o Marcelinho, que eu vou apresentá-lo agora. É o nosso convidado, ele está há mais de 15 anos aqui no mercado financeiro, com passagens pelo Banco do Brasil e Itaú, é sócio da Casa Capital, assessor de investimentos do BTG Pactual, agente autônomo de investimento, AAI, e investidor profissional registrado na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Seja bem-vindo, Marcelo Souza. Muito obrigado, Hugo. É um prazer estar aqui com vocês, estar nesse podcast e com a presença ilustre do nosso amigo Diego Horst. Esse aqui é brabo, né? Esse é brabo. Ele vai contribuir aumentando muito o currículo aí. Tá aumentando muito a expectativa do garoto, mas não é pra menos, o cara é fera. E ele vai contribuir muito aí nesse próximo bloco, onde a gente vai entrar no cenário macroeconômico, a gente vai falar também do cenário do Brasil e também entrar nas questões do agronegócio, né? Não tem como ficar de fora, a nossa região respira agro, agretec, agrepop, agretudo, né? A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente vai desenvolver esse papo aqui sobre macroeconomia e situação local também. Não saia daí, o Capital Cast volta daqui a pouquinho. Voltamos com o seu Capital Cast, seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos, e hoje nós estamos falando aqui, batendo um papo sobre cenário macroeconômico e local. Então a gente está dando um panorama geral aí dessa situação atual, o que está acontecendo. No primeiro bloco, a gente teve aí a presença do Diego Horst, que é CEO da Casa Capital, é economista, há quase 10 anos aí no mercado financeiro, contribuiu bastante aí para a gente falar sobre o cenário macroeconômico. O Marcelo Souza, que é nosso sócio também, está há 15 anos, há mais de 15 anos no mercado financeiro, também contribuiu aqui para a gente dar esse panorama geral do cenário global, né, Marcelo? Porque isso influencia de toda forma a nossa economia. Nossa economia é muito balizada, né, em outros players, né, no mercado global, não é isso? Bastante, o Hugo. Para você ter uma ideia, o Brasil é um dos grandes parceiros comerciais aí da China e dos Estados Unidos. Uhum. Então, a gente vê que quando a China ela diminuiu ali a sua taxa de juro, por exemplo, né, tá incentivando a turma lá a consumir, então o Brasil já deu aquela aquecida, né? A gente até viu o reflexo de commodities subindo de preço por conta disso. Então, a mesma coisa a gente vê também quando a demanda nos Estados Unidos é agressiva, né? E geralmente, né, ela já vem aumentando, né, cada dia mais, principalmente quando
o tema é o nosso tema, né, raiz, né, que é milho, soja, boi. Então, que é o tema que a gente mais gosta aqui pela nossa região. Então, a demanda sempre cresceu nos últimos 30 anos e a produtividade desses alimentos não cresceu igual. Então, isso aí também gera um problema, também gera uma inflação de alimentos que a gente comentou ali no cenário macroeconômico, né? Então, o Brasil muito influenciado aí pelos seus parceiros, com certeza. Eu, assim como fiz no primeiro bloco, também elenquei alguns pontos que achei que era importante a gente conversar aqui, mas também sinto-se à vontade para trazer alguns outros pontos também que sejam importantes a gente comentar no cenário local. A gente vai falar de Brasil agora, né? Então, o cenário fiscal brasileiro, ele tem melhoras, né? A dívida pública deve chegar a 79% do PIB e com superávit de 20 bilhões de reais no final de 2022, né? Estados e municípios têm melhora nos balanços, com posições de caixa aí de 200 bilhões em março, contra 60 bilhões no mesmo mês, lá em 2019, né? Lá na pré-pandemia. A atividade econômica brasileira, ela surpreende positivamente com a criação de 615 mil vagas, né, no mês de março, com tendência de taxa de desemprego a chegar a 11% no final do ano, que é o menor patamar desde maio de 2016. Então, extremamente positivo aí essa análise, essa projeção, né, que estão fazendo por aí. Investimento estrangeiro, né, como adiantamos um pouquinho aí no primeiro bloco, né, bate recordes. Então, houve entrada aí de aproximadamente aí 12 bilhões de dólares de investimento direto, que foi o maior aí desde 2017, e os investimentos em ações, né, na Bolsa Brasileira, na B3, foram de 5 bilhões de dólares, do início até o momento. Então a gente está falando aí de 5 meses, né, esses dados aqui até esse período. E a inflação brasileira ainda é um desafio para o Banco Central brasileiro, né, para o BCB, assim como a gente já relatou que é um desafio também para o Banco Central Europeu, que é um desafio para o Fed, que é um Banco Central norte-americano, mas a política monetária segue como esperado e mencionado nas últimas atas do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, né, com aumento aí de 100 pontos base em março e o mais recente aumento de 100 pontos base também na Selic, na reunião da semana passada, na verdade do mês passado, né? Que foi aí que o Copom se reuniu para ajustar a taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa básica do nosso país. Então, o presidente aí do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele demonstrou preocupação e surpresa com o aumento do IPCA em março, que diga-se de passagem, março e abril aí foram registrados aí as maiores inflações para esses meses nos últimos 20 anos também aqui no nosso país, né? E, por fim, eu deixei uma cerezinha pro bolo, mas vamos comentar esses passos aí, esses tópicos, Marcelinho. O que você pode comentar sobre isso daí? O que você traz mais pra gente? Se a gente pegar aqui histórico, o cenário fiscal do Brasil era extremamente complicado, né? Quando a gente pega ali, principalmente 2020, que ele teve que gastar muito dinheiro para salvar vidas, né? No caso do Covid. Uhum. Né? Então, esse cenário, ele gerou algo que foi até benéfico para o Brasil, né? Quando a gente fala de benéfico, é benéfico para o Brasil, mas não necessariamente é benéfico para o mundo todo, que é esse boom de alta nas commodities. Como o Brasil é um país muito rico em commodity, ele tem petróleo em abundância, minério de ferro em abundância, grãos em abundância, ele acaba recebendo muito capital de fora, muito investimento de fora. E, né, esse cenário aí que foi uma tempestade perfeita, né, da guerra da Ucrânia, acabou trazendo aquele capital que antes ia para a Rússia também veio para o Brasil. Uhum. O Brasil hoje ele é visto como um porto seguro, Hugo, porque além de esses produtos serem básicos, né, de necessidade básica para o mundo inteiro necessita dessas commodities que nós temos em abundância. A Rússia passou a ser uma ameaça porque você não consegue comprar dela, uma vez que tiraram ela lá do SWIFT, né? Então não consegue negociar com a Rússia. Então ela foi excluída através de vários embargos. E quando você pega também a confusão lá que está acontecendo na Europa, acaba fugindo um pouco de negócio da rota ali da Europa, né? Os Estados Unidos, frequentemente ele dá algum pitaco ali naquela confusão com Taiwan, entre China, né, que sempre quis e ainda quer anexar Taiwan. Então os Estados Unidos sempre falam, se entrar em Taiwan a gente vai agir. Então você vê que o mundo ele está passando por o que parece ser uma guerra fria, né? Então tem cenário confusão ali na Europa, né? Tem esse cenário Estados Unidos e China ali que já pega a Ásia, já pega a América do Norte. E aí a gente tem aqui a América do Sul,
que está em paz, que está bem distante dessas confusões. E o Brasil, né, que está aqui, que tem tudo isso que o mundo precisa. Então o Brasil acaba sendo um porto seguro nesse momento complicado que o mundo está vivendo. E o fiscal do Brasil, que estava terrível, né, ele acabou ficando um pouco mais confortável, porque o Brasil acaba exportando mais commodity, o câmbio subiu por conta do risco mundial. Você acaba beneficiando, né? Acaba se beneficiando, né? Porque aí você tem um câmbio, um real que está desvalorizado, né, que torna o Brasil competitivo naturalmente, e você tem um cenário de confusão mundial que também torna o Brasil um grande parceiro comercial, até estratégico, né? Para esse momento aí, que ele está fora de qualquer outra confusão, está neutro, né, em todas essas confusões. Então, a situação fiscal do Brasil vem se beneficiando muito desse movimento de commodity, né, que a gente ainda não sabe. É muito difícil detectar um super ciclo de commodity, mas a gente pode estar passando por um super ciclo, sim, de commodity, né? O mundo tá se quebrando ao meio, né? O oriental contra o ocidental, então isso... Geralmente essas mudanças drásticas na macroeconomia é o que delimita o início de um super ciclo. E que no passado começou em 99 e foi até 2008. Né? Acabou ali com a crise do subprime. Deu um basta ali no super ciclo de commodity, demorou 10 anos. Né? Se for super ciclo mesmo, esse aqui começou em 2020. Até onde ele vai? Vai mais 10 anos, super ciclo? Nós temos mais 10 anos para surfar Brasil, né? É um período interessante, né? É um período fantástico aí para o Brasil. E aí tem esse detalhe da criação de vagas de emprego. O Brasil, ele criou vagas de emprego acima da expectativa. Os Estados Unidos também. A Alemanha também. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, mostra que a economia está forte no mundo, é preocupante, porque gera mais inflação. Sim. É mais dinheiro circulando. Mais dinheiro na mesa, mais liquidez, né? Mais demanda. Isso. E quando gera mais inflação, o que acontece? É o medo do que o mundo vá subir taxa de juros acima do que já subiu. E se isso acontece, vamos supor, está precificado aí que o próprio Banco Central do Brasil falou que ele pretende encerrar essa alta de taxa de juros em 13,25, que é esse mês, né? Que é o próximo Copom. Então, pensa se ele sobe para 14, né? E não está precificado isso ainda. Então, assim, eu acredito num ciclo longo de Brasil extremamente positivo, principalmente ali para os ativos mais agressivos, né, que dão melhores retornos no longo prazo. Mas talvez, antes dessa melhoria, a gente pode até no curto prazo ter uma volatilidade muito grande. Né? E assim, tem a questão da pressão exterior, acabou que o Brasil está performando muito bem, né? Os dados são positivos, é o que a gente acabou de elencar aqui, mas a gente não pode esquecer, Marcelinho, essa é a cerejinha que eu queria deixar para a gente poder encerrar esse bloco aqui do Capital Cash. E as eleições, meu amigo? O mercado já está precificando isso ou tem mais alguma coisa ainda para vir? O que você acha? Então, apesar dessa tempestade que a gente já falou aqui, né? Ainda tem eleições esse ano. Então é mais do que uma tempestade perfeita, né? É bem preocupante. Muita volatilidade, como historicamente a gente tem, né? Depende de que ponta você tá, né? Se você tiver caixa aí, com certeza, você acha que tem condição de fazer bons negócios, de aproveitar boas oportunidades? O que você vê sobre isso? Para quem sabe ler o mercado, Hugo, em qualquer lugar você consegue fazer, desde aquela pessoa que tem um perfil mais conservador até aquela pessoa que tem o perfil mais agressivo. Você consegue surfar esses momentos, né? Por exemplo, para esse momento eu gosto muito, né? Até tem um canal fazendo um merchan aqui que chama Capitalizado. Legal, deixa o arroba aí pro pessoal no Instagram. @Capitalizado Oficial. Isso, lá no Instagram. E eu até dei uma ideia lá pra turma que é o seguinte, tem um título que ele é bem estratégico nesse momento, né? Porque você não sabe se a inflação vai ceder ou se ela vai continuar. Né? Você não sabe se essa Selic também volta a cair ou se ela vai continuar aumentando, porque a inflação ela é persistente. Então, qual que é o título mais defensivo? Eu gosto daqueles títulos de debenture, por exemplo, com um prazo mais longo, que paga o IPCA+. Então, a gente tem vários títulos desses da plataforma. Quando você compra um título conservador, né, é seguro como esse, então, historicamente, ele remunerou o quê? Você pega a inflação de 12 meses, deu 11%.
Então, mais 6, né? Mais 7, tem título assim, IPCA mais 6, IPCA mais 7. Seria 11 mais 6, daria 17% sem taxa de imposto de renda. Então, assim, é um título extremamente estratégico. Porque se a inflação persistir, você ganha bem, está protegendo seu poder de compra de forma conservadora, né? Correndo um risco calculado, né? E se a inflação ceder, você passa a receber uma remuneração menor no título. Porém, a taxa Selic, ela tende a cair. E quando ela cai, esse título valoriza e você consegue vender ele antecipado e ainda ganhar essa remuneração, sair antecipado do título. Passando ele com um ágio, né? Exatamente, você passa ele para frente ali no mercado secundário com ágio. Mas voltando aqui para eleições, eu acredito sim que está precificado, porque o mercado conhece esses dois presidentes, né? O Lula já foi presidente. Os Estados Unidos está no mandato dele, então como o mercado já conhece, ele já sabe como que é o modus operandi ali de cada um deles. Eu acredito que eleição não é um tema que assusta o investidor. Eu acho que hoje o investidor preocupa muito mais com essa inflação, tá? Com essas complicações que estão acontecendo no mundo, do que com essa eleição do Brasil. Para mim ela já foi precificada até no ano passado, quando a Bolsa saiu de um recorde de 130 mil pontos e voltou para os 100 mil. Antecipa, pessoal, né? A Bolsa antecipa. Ele tá sempre antecipando, tá sempre precificando, e esse foi até o motivo da minha pergunta, que muita gente fala, nossa, e as eleições, né? E é muito bem isso que você falou, né? Então, assim, já tá precificado. Né? Você tem que se preocupar em fazer uma carteira muito bem diversificada, né? Como você trouxe aqui, o Diego também falou muito bem, hoje a renda fixa ela tá bem atrativa, né? Tanto títulos pós-fixados, você tem títulos pré-fixados, títulos indexados à inflação. Se você ainda tiver caixa e souber fazer uma leitura legal da bolsa, tem boas empresas aí descontadas, né? Então, assim, tem uma diversidade de ativos dentro do mercado financeiro que você não pode ficar somente aí nessa aplicação que tem no seu banco de varejo, tá? Tem que procurar outras aí. Bom, a gente falou então sobre essa questão do Brasil. No próximo bloco então do Capital Cash, a gente vai trazer aí o cenário agro. Como é que fica essa questão do agronegócio aqui, hein? Se você está ouvindo o Capital Cash, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre agronegócio e como é que você pode usar algumas estratégias aí para se proteger, ou também, quem sabe, né, Marcelinho, alavancar também os seus resultados aí. Então o Capital Cash vai para um rápido intervalo, não saia daí. Voltamos para o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na sua rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, assessor de investimentos. Hoje estou aqui na companhia do meu sócio Marcelo Souza, que está há mais de 15 anos no mercado financeiro, está aí na Casa Capital, é assessor, tem como especialidade o agro também, né, Marcelinho? Que é um tema que a gente vai difundir bastante agora nesse último bloco do seu Capital Cash. Mas eu quero lembrar para você aí que está ouvindo no rádio, faz o seguinte, vai lá no YouTube, segue a Minha 96, que é o canal aí da Rádio Minha, da 96 FM, lá no YouTube, se inscreve. Esse episódio aqui vai ficar disponível lá para você que está ouvindo no rádio, vai poder ver a gente também, esses rostinhos bonitos, né? Bom, é isso. Então se inscreve lá, clica no sininho para ativar as notificações, o conteúdo tá muito bacana, gente. Marcelo, então, pra gente ir para esse último bloco, vamos falar então, né, pegando um pouquinho do cenário macro, desse cenário Brasil e como que isso influencia no agro, né? Você adiantou um pouquinho sobre essa questão de ciclo de commodities. É de fato uma lenda ou isso existe mesmo? Como é que funciona? Existe sim. O último ciclo de commodity, ele aconteceu lá em 99, né? Tem gente que fala que ele iniciou em 99, tem gente que fala que ele iniciou mesmo foi em 2000, e ele foi até 2008, né? Então, foram quase 10 anos aí de alta nas commodities. O Brasil, ele se beneficia muito desse cenário, porque ele é muito rico em commodities, então a gente tem, sim, que agradecer porque as nossas riquezas naturais são fantásticas, né? Aqui o Brasil tem terra que você planta e dá mesmo, produz mesmo, né? Eu até gosto de abrir um parêntese aqui. A China, por exemplo, que é nosso grande parceiro comercial, né? Grande cliente aqui da nossa soja, por exemplo, ela não consegue produzir mais do que 30 sacas de soja por hectare. Então, assim, ela não tem terra produtiva. Ela vai lá, planta e não dá. Então, aqui a gente tem uma média de 58, 60 sacas. Na nossa região, já está aí Rio Verde,
muito acima disso, né? Eu estou falando de média Brasil, porque a nossa região é muito mais rica do que isso, né? A gente conhece pessoas aí que plantam muito mais, dá muito mais de 70 sacas por hectare, 75 sacas por hectare de soja. Então, assim, a gente tem terra boa, terra produtiva. Nos Estados Unidos também são terras fantásticas, né? Terras muito produtivas. Lá o foco deles a produtividade de milho deles é altíssima. Então, assim, Brasil e Estados Unidos, eles surfam muito bem esse cenário. Esse cenário de alta de commodity para nós é fantástico. E o cenário agro, né? Cenário agro tá na veia, né, o Hugo? A gente que nasceu aqui, né, Jataí, Rio Verde, a nossa região é puramente agro. Todo mundo, se não tem um parente que tem fazenda, conhece alguém que tem fazenda, tem um cliente que tem fazenda. Então, a nossa região ela é muito rica no agro. E é impossível a gente ficar de fora aí das commodities, né? Quando a gente fala aqui de região. E aí tem um instrumento financeiro que alguns produtores negligenciam, outros já conhecem, outros preferem não utilizar, né? Que é a Bolsa de Valores aí para mecanismos também de proteção ou até mesmo de alavancar os resultados aí com relação a isso, através de mercado futuro ou através das opções, nas operações estruturadas. A gente expandiu muito isso no episódio aqui no Capital Cash, né, chamado Mercado Financeiro e Agronegócio, que a gente abordou, inclusive, nossos sócios, o Rodolfo, o Marcão, né, eles estiveram aqui e falaram muito bem sobre isso, mas aplicado, dado esse cenário, todo esse arcabouço que a gente construiu durante esse episódio aqui de hoje. Como é que a gente pode aplicar na sua visão aí, essa questão desses instrumentos para proteção ou algumas estratégias práticas? O que você pode levantar para a gente aí? Não, antes de eu falar da ferramenta em si, eu queria até fazer um apanhado histórico. Né? Diga lá. Porque em 1860, e eu não sei se a data exata é essa, mas se não for esse dia aí, foi bem próximo. Tá? Então, em 1860, a Bolsa de Chicago, que é a Bolsa das Commodities, foi criada lá nos Estados Unidos. Famosa CBOT? Famosa CBOT. Então, essa Bolsa de Chicago, ela foi criada com esse intuito, de ajudar o produtor, né? Porque o que acontecia? Lá nos Estados Unidos tem um inverno muito rigoroso, então no verão a pessoa consegue plantar e ali dá muita produção. No inverno é inviável, né? Lá são invernos rigorosos, lá você vai plantar e vai congelar sua plantação, não tem como, não tem produção no inverno lá nos Estados Unidos. Então o que acontecia? No verão o grão ficava, todo mundo produzia bem, né? Então o grão ficava tão barato que o produtor não pagava o custo da safra. E aí no inverno, aquela pessoa que tinha capital e conseguia guardar a commodity para vender no inverno, ela ficava milionária. Então assim, era uma oscilação de preço de commodity muito desproporcional. E o que foi o remédio, né, que o mundo encontrou para poder diminuir essa oscilação de commodity? Foi criada a Bolsa de Chicago, porque quanto mais players fazendo essas vendas no mercado futuro, quanto mais gente participando do mercado financeiro, menor vai ser essa oscilação. Então, às vezes, você vê pessoas que não entendem bem do mercado financeiro falar, na safra lá nos Estados Unidos roda 20 vezes o que roda na safra em um ano, né, de papel. Mas isso é muito bom. Tem que rodar 50, 60 safras lá em papel, porque quanto mais gente observando esse mercado, então maior vai ser a assertividade do preço justo do seu grão. Então, quanto mais players, você é produtor e ainda não entrou na bolsa, você não está contribuindo para diminuir a volatilidade do seu grão. Você tem que entrar, entendeu? É para isso que ela serve, é para isso que ela foi construída. E graças a isso, hoje nós temos produtividade alta no mundo todo, lógico, na medida do possível, né? A China lá do jeito que ela consegue plantar por conta da terra, e o Brasil aqui do nosso jeito também, nós vamos conseguindo beneficiar essa produtividade aumentando no mundo todo, porque a gente tem muitas cabeças para alimentar, né? Então, se a gente pegar aí e voltar lá em 1860, a população cresceu muito, absurdamente, graças a esse tipo de ferramenta que foi criada para poder beneficiar a agricultura. Entendeu? Então isso é muito importante. Agora entrando na ferramenta em si, né, a gente tem aí milho, soja, boi, tudo isso é comercializado na Bolsa de Valores, e a Bolsa aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 1940, foi construída essas ferramentas. Milho, então ficou o padrão,
450 sacas, porque na época um caminhão só conseguia transportar 450 sacas. Né? O boi ficou padrão, 330 arrobas, um contrato, porque um caminhão de boi na época lá cabia só 18, 20 bois, então era 330 arrobas na época. Então em 1840 foi criado esses contratos, esses derivativos financeiros do milho, da soja, do boi, para poder beneficiar os produtores rurais, diminuir esse impacto de oscilação no mercado financeiro, e a gente consegue utilizar esses contratos financeiros para a gente poder fazer compra ou venda futura. Né? Então a gente consegue participar da alta do milho, por exemplo, ou até da queda do milho. Então, o que a gente tem que fazer é bolar uma estratégia e atrelar esses contratos da bolsa com o físico que o cliente tem. Então, eu gosto até de trazer um prático, né? Isso que eu ia te pedir agora, porque o pessoal costuma assimilar casos práticos, né? Então, dá uns exemplos aí pra gente. Bom, um caso prático que eu tive agora, recente. Eu visitei um cliente meu que ele tem uma fazenda aqui em Caiapônia. E aí ele tava com medo, né? E no dia ele acertou na mosca, né? Então o produtor ele também tem esse tino, né? Por ele estar no mercado há muitos anos. Tem esse feeling. Ele sabe o time, ele sabe o momento que tá alto demais, o momento que que esse ativo nesse milho, né? A commodity pode começar a cair. Então ele sabe qual que é a sazonalidade, né? Então aqui na nossa região a colheita geralmente começa ali no mês de julho, agosto, ainda tem gente ali que colhe. Então, quanto maior é a oferta de commodity, geralmente menor é o preço. Então, assim, salvo exceções de quebra de safra, né? Então, o que aconteceu? Na semana que eu fui visitar ele, tava apontando ali no clima, tempo ali que ia acontecer geadas aqui na nossa região e daqui para baixo, né? Lá no sul, Mato Grosso do Sul, que ia ser mais forte. Então, esse medo da geada, que ela estragasse a safra, fez com que o preço, né, a bolsa antecipa. Então, o preço do milho Campinas, que é a referência do preço aqui para o Brasil, ele disparou e atingiu até R$100 na Bolsa de Valores. E aí, naquele dia que eu fui conversar com ele, estava R$100, ele me falou: Marcelo, se a minha conta já tivesse aberta, eu, né, conheci ele naquele dia, né? Se minha conta já tivesse aberta, hoje eu ia fazer uma trava de preço, né? Então, esse é o exemplo, né? Então, esse cliente, ele quis fazer uma trava de preço, a gente pegou um preço para ele de R$95 quando estava 100. Por que eu não peguei 100, né, Hugo? Porque fica mais barato. Eu gosto até de dar um exemplo do carro, né? Você vai fazer um seguro do seu carro, se você fizer 100% FIP, você paga uma tabela. Se você fizer 80% FIP, então você paga mais barato. Você paga mais barato. E você pode escolher isso. Então, quando totalmente é na bolsa... personalizado. Né? Então, assim, toda a estratégia que a gente faz, Hugo, ela é artesanal. Cada caso é um caso, cada cliente tem uma realidade diferente. Então, esse cliente estava com medo da queda do milho. Então, ele fez uma trava de 95 até 85. E até agora, até hoje, né? Essa trava que vence 15/9 que a gente fez para ele. Até hoje ele está acertando na mosca. Né? O milho já caiu bastante. Até o milho do contrato de julho aqui tá R$87. Então, assim, ele já tá com um retorno interessante. Ele acertou na mosca por ter feito a trava. Quando você faz a trava por opção, você paga o prêmio. É como se fosse o seguro, né? Sim. Você paga ali o prêmio do seguro e pronto. Você pode dormir tranquilo, que de 95 para baixo, que é esse cenário que a gente tá contando, desse 85 para baixo, você tá tranquilo. Você sabe que o seu preço tá travado nesses 85, nesses R$95, né? Então, é assim que funciona. E aí ele me disse outra coisa também. Falei: Marcelo, mas é o seguinte, o que eu acho do milho esse ano é que ele vai cair, agosto, setembro, como é sazonal, ele cai, porque tem safrinha, né, que é a safra inverno aqui do Brasil, vai sair dos campos e vai ter uma oferta de milho. Lá nos Estados Unidos também, outubro, sai safra de milho e também tem uma oferta. Então o mundo fica mais abastecido, vamos dizer assim. Então o mundo fica mais abastecido com commodity nesse período. É normal essa queda de agosto, setembro. E aí ele me falou: será que tem como a gente, quando vencer esse contrato 15 de setembro, a gente fazer um outro contrato? Mas aí agora, eu quero apostar na alta. Falei: tem como. Aí a gente faz o inverso, né? Nesse cenário eu travei para ele. Quando chegar o dia 15 de setembro e a gente executar esse contrato que ele tá, né? Vamos supor, caiu para 85, ele vai ganhar R$10 na Bolsa de Valores, né? Porque travou 95, ganhou R$10. Aí ganha, como que ele ganha? Ganha dinheiro na conta.
Aham. Né? Aí ele- uma pergunta até dos produtores de primeira viagem que eles começam a fazer essa operação. Tá, onde é que eu entrego o milho? Onde é que eu entrego o boi? Como é que funciona aí? É liquidação financeira, né? A liquidação é só financeira na bolsa. Então o milho dele fica liberado para ele negociar com a trade, né, até o dia 15 de setembro. Porque até o dia 15 de setembro ele pode guardar, armazenar, por exemplo. Mas se ele quiser vender antecipado e ir executando os contratos, você pode sair antecipado. Né? Então ele vendeu lá 450 sacos, ele executa um contrato. Pode fazer assim também, de forma fracionada. E aí chegou ali o dia 15 de setembro, ele executou todos os contratos ali, pegou os R$10 dele, colocou no bolso. Aí ele fala assim: Marcelo, ó, agora eu acho que esse milho vai subir até janeiro. Então a gente pode fazer uma compra do milho para ele com o vencimento 15 de janeiro. Né? Porque a gente tem o vencimento 15 de setembro, 15 de novembro e 15 de janeiro. Né? Falando só aqui do fim do ano e início de ano. Aham. E até estratégico. Tem muita gente que faz um armazém para poder pegar essa valorização com o grão armazenado. Né? Então, é até uma operação que a gente chama de estoque virtual. Estoque virtual. Então, estoque virtual que você vende o seu milho físico e ao mesmo tempo que você vendeu físico, você vai lá na bolsa e compra esse milho com uma data que você acredita que ele vai estar mais caro. É simples assim, Hugo. Você só precisa ter o telefone do Hugo, do Marcelo, fazer uma ligação e a gente já vai fazer essas estratégicas aqui que são simples, mas para o negócio do produtor faz todo sentido. Pode ter uma diferença gigante, como que a gente viu ali de 2020 para 2021, soja dobrando, né, milho triplicando de preço. Então, assim, algo foi gritante, né? É bom ressaltar também que essa estratégia, igual você falou, né, elas são totalmente pensadas caso a caso, né, a cada tipo de... Não vai tentar replicar isso aí não, hein, pessoal, pelo amor de Deus, né, aqui a gente tá colocando um caso prático para você assimilar um pouquinho das estratégias que podem ser feitas aí, principalmente para quem mexe com agronegócio, né, quem é do agro aí, mas nesse caso procure um profissional, tá, procure uma pessoa habilitada, um assessor de investimentos, né, o pré-requisito para você acessar a Bolsa de Valores é ter conta numa corretora ou num banco de investimento, como é o caso do BTG Pactual. E eu gostei muito do nosso papo, viu, Marcelinho? Rendeu, hein? Eu quero te agradecer, então. Eu quero deixar aberto o microfone aí para você se despedir da galera, fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer, Hugo, você, por ter me convidado aqui por esse bate-papo e agradecer a todos os nossos ouvintes aí também. Então, assim, a Casa Capital tá aqui, tá à disposição de você que é investidor, para todo o perfil, desde aquele mais conservador até aquele mais agressivo. Se você não quer investir dinheiro, mas é produtor e quer ter as estratégias de negociação de grãos, estamos aqui à disposição. Temos pessoas extremamente experientes, qualificadas para poder te ajudar com essas estratégias. A Casa Capital tem uma mesa agro. A Casa Capital, ela desde 2013, ela já opera commodity na Bolsa de Valores, né? E temos profissionais com 30 anos de experiência, como é o caso do Espolidoro, né? Tem o Clovão aí com mais de 15 anos no mercado financeiro, só operando commodity. Clóvis Eli já esteve aqui no Capital Cash. Exato, e que são aí a inteligência que está distribuindo esse conhecimento aqui para toda a turma, né? E a gente é uma equipe de mais de 70 profissionais, é todo mundo se ajudando, é todo mundo somando conhecimento para poder atender melhor o nosso cliente, e ainda tem a expertise de 38 anos do BTG Pactual aqui, que tá conosco também, né? Nosso parceiro. O BTG é um grande player, né? Acumulou agora no início de 2022 mais de R$1 trilhão sob custódia, sob assessoria, sob gestão, que ele faz gestão de fundo também, né? Foi eleito o principal gestor de fortunas no Brasil, no Chile e na Colômbia, com operações no Brasil e no mundo inteiro, rapaz. Gigantesco. Gigante. Marcelinho, então, muito obrigado por você ter contribuído aí nesse Capital Cash, falando aí sobre cenário macroeconômico e local. Com certeza aí nossos investidores e investidoras estão um pouquinho mais seguros e tranquilos, ou não, dependendo da situação que ele tá, né, com relação aos investimentos. Então, muito obrigado a você que acompanhou todo o Capital Cash aqui na sua Rádio 96 FM. Lembrando que esse conteúdo também está disponível no YouTube, então corre lá, se inscreve no canal Minha 96. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!